Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto infantil. Eu me chamo tia Rebeca e hoje trarei para vocês mais uma historinha da Bíblia para nós aprendermos e nos divertirmos bastante. Vamos lá? Agora eu quero ver quem aí pode colocar na cabeça. Isso! Quem aí pode tocar lá no pé? Isso! Quem aí sabe onde fica o umbigo? Quem aí pode colocar a mãozinha no coração? Isso mesmo! Então, com a mãozinha no coração, vamos orar e falar com o Papai do Céu. Fecha teus olhinhos, fica bem quietinho e presta atenção na oração. Vamos lá? Papai do Céu, nós te agradecemos por esse dia. Nos abençoa, abençoa a nossa família, a nossa escola, a nossa igreja e os nossos coleguinhas. Fica conosco, nos ajuda a entender a lição de hoje. Em nome de Jesus, amém! A nossa historinha de hoje vai falar de uma criança muito especial e obediente que viveu há muitos tempos atrás. E a história dela é contada lá na Bíblia. Quem aí quer chutar quem é essa criança? Acertou quem disse Samuel! Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Samuel e sobre como ele foi uma criança muito especial. Mas antes, vamos dançar uma musiquinha que fala sobre essa história. Deus falou e ela escutou a sua voz. Foi com uma criança assim, uma criança
vocês gostaram e aprenderam sobre essa história? Muito legal, né? Ela fala que Deus falou com uma criança. Então, se você é criança, Deus pode falar com você também. Então, agora nós vamos cantar outra música que fala: eu vou crescer. E quando eu crescer, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim, assim como Samuel. Samuel dedicou a sua vida para trabalhar na obra do Senhor. Então, que esse seja o meu e o seu desejo. Quando crescer e ficar bem grandão, vamos trabalhar para Jesus sem fim. Vamos lá? Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Crescer, crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Que lindo, não é, crianças? Esse seja o nosso desejo. Quando a gente crescer, nós temos prazer em trabalhar para Jesus. Então, agora nós vamos à nossa historinha. Eu vou contar para vocês qual é o nosso versículo de hoje e depois nós vamos falar ele juntos. O nosso versículo se encontra em 1 Samuel 3:10. Vocês sabiam que o menino Samuel tem um livro na Bíblia com o nome dele? Não, 2. 1 Samuel e 2 Samuel. Mas o versículo que nós vamos memorizar se encontra em 1 Samuel 3:10, que diz: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Não é fácil? Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Se encontra em 1 Samuel 3:10. Agora, vamos iniciar a nossa história. Como a gente já cantou, a gente já aprendeu que Samuel foi uma criança que ouviu a voz do Senhor. Mas vamos começar essa história antes do nascimento de Samuel. Há muito tempo atrás, lá nas terras de Efraim, morava Eucana. Eucana era casado com Ana. E eles não estavam tão felizes assim. Por quê? Ana não conseguia ter filhos e isso deixava ela bastante triste. Ela chorava diversas vezes porque ela queria muito ter um filhinho e ela não conseguia. Para piorar, crianças, Eucana então casou com outra mulher, porque naquele tempo podia casar com várias mulheres. Ele casou com outra mulher chamada Penina e essa mulher teve filhos.
mas ela era uma mulher muito malvada. Ela ficava zombando de Ana. Ela fazia, sua bobinha não pode ter filho, eu posso. E Ana ficava cada vez mais triste. Mas, todos os anos, eles iam para outra cidade, chamada Silo. Nesta cidade, tinha um templo, uma igreja, bem grande, muito grande mesmo. E todos os anos, eles iam até lá para poder ofertar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele fez durante o ano. Então, lá eles oravam muito, cada um seu individual. E Ana, então, estava orando, pedindo muito ao Senhor um bebê. Ela estava tão triste, crianças, tão triste, que ela só mexia a boca, não saía nem a voz dela. Ela ficava lá orando, pedindo, por favor, Papai do Céu, me dá um bebezinho. Ela ficava orando, pedindo, por favor, Senhor, me dá um bebezinho, eu quero tanto ter um filho. Só que, como ela estava falando em silêncio, só mexia os lábios, o sacerdote, que era como se fosse o pastor dessa igreja grande, ele então pensou que ela estava bêbada. Aí ele disse, por que bebeste tanto, mulher? Ana então explicou a ele, eu não estou bêbada, eu estou pedindo muito ao Senhor um neném, eu quero muito ser mãe. E ela explicou direitinho tudo o que ela passava, de que a Penina ficava zombando dela, de que ela estava orando ao Senhor porque ela queria ter um bebê. Então, quando ela terminou de explicar, o sacerdote disse, vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Crianças, quando o sacerdote Eli disse isso a Ana, o coração dela se encheu de alegria e fé. Ela acreditou que Papai do Céu ia sim dar um bebezinho a ela. E Eucana ficou um pouquinho preocupado, dizendo, Ana, não fica muito feliz assim, espera você ter o bebê e aí a gente comemora, porque ele tinha medo que ela ficasse triste de novo. Mas, um tempinho depois, vocês sabem o que aconteceu? O Samuel foi morar na barriguinha da mãe dele. E ele foi crescendo, 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 crescendo até nascer. Um menino tão bonitinho, bem fofinho. E Ana ficou grata a Deus. Mas, antes de engravidar, Ana disse ao Senhor, se o Senhor me der um bebê, eu prometo que vou trazer ele para servir ao Senhor aqui na casa de Deus. Então, Ana prometeu ao Papai do Céu que se Papai do Céu desse um bebezinho a ela ia agradecer a ele, entregando seu filhinho para morar lá na casa de Deus, lá na igreja. Quando Samuel parou de mamar e cresceu um pouquinho, ele tinha uns 4 ou 5 aninhos. Quem aí tem 4 ou 5 anos? Samuel era do seu tamanho. Então, Ana e Eucana levaram Samuel para Silo, para que ele pudesse morar lá na casa de Deus e obedecer, servir ao Senhor, como forma de gratidão por ele ter dado aos seus pais um bebê. Então, quando Samuel chegou lá, os pais de Samuel não o abandonaram. Todos os anos, Eucana e Ana iam lá em Silo visitar Samuel, levar presentes para ele. E Samuel cresceu uma criança muito obediente. Ele obedecia todo mundo e ele era muito atento às palavras do Senhor. Ele gostava muito de ouvir as histórias que o Senhor ali contava para ele. E vocês sabiam? Ana foi muito abençoada por Deus, por ter feito esse voto e entregado Samuel para servir a ele. Ela teve mais 5 filhos.
3 meninos e 2 meninas. Então, vocês estão vendo essa caminha aqui? Estão? Essa caminha era de Samuel. Ele era tão cuidadoso, cuidava das suas coisas, guardava seus brinquedinhos e ele era uma criança muito obediente. Vocês acreditam? Quem aí é obediente? Vou perguntar à mamãe, hein? Então, ele não morou com a mamãezinha dele. Ele morava lá na igreja. É engraçado, né? Samuel morava na igreja, mas foi a mamãe de Samuel que prometeu ao Senhor que assim faria. E sabe quem cuidava de Samuel? O Eli. Lembra que eu falei que o Eli disse à mamãe de Samuel que estava orando para o Senhor atender o pedido dela? Isso mesmo. O Eli, ele cuidava de Samuel durante toda a infância dele. Ele ensinava sobre a Bíblia para Samuel. Ele era esse senhorzinho aqui, ó. Ele ensinava sobre a Bíblia para Samuel e ele era muito bonzinho. Ele era um senhorzinho bom e obediente ao Senhor. E então, ele cuidava de Samuel com todo amor. Um belo dia, Samuel e Eli já estava à noite, eles foram dormir. E então, Samuel fez assim: boa noite, senhor Eli. E o Eli fez assim: boa noite, Samuel, durma bem. E então, cada um foi para sua caminha no seu quarto. Quando Samuel já estava dormindo, vocês sabem o que aconteceu? Ele ouviu alguém chamar: Samuel, Samuel. Ele levantou, esfregou os olhinhos, que ele estava dormindo. Esfregou os olhinhos, calçou seu chinelinho e correu lá no quarto do senhor Eli. E fez: Senhor Eli, você me chamou? E o Eli disse: não, meu filho, volte a dormir, eu não lhe chamei. Samuel então voltou para a cama, se cobriu com seu lençol quentinho e voltou a dormir. E outra vez, aquela voz disse: Samuel, Samuel. E então Samuel levantou, correu de novo e mais uma vez ele disse: não, Samuel, eu não lhe chamei, volte a dormir. Samuel voltou, deitou na sua cama, voltou a dormir. Mais uma vez: Samuel, Samuel. Ele levantou, correu para o quarto do senhor Eli, nem calçou o seu chinelinho e disse: Senhor Eli, estou aqui. E o senhor Eli disse: eu não lhe chamei, Samuel, volte a deitar, mas preste atenção. Se você ouvir mais uma vez esta voz lhe chamar, saiba que é o Papai do Céu que quer falar com você. E você vai dizer: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Lembram do nosso versículo? Isso mesmo. Samuel, então, iria dizer isso se ele ouvisse a voz mais uma vez. Samuel, então, deitou, voltou a dormir e, de repente, vocês sabem o que aconteceu? Samuel, Samuel. Ele, então, ouviu a voz, depressa levantou, se ajoelhou perto da caminha e disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Que lindo, não é, crianças? Samuel, então, ouviu o recado que o Senhor tinha para dizer para ele. Agora, vamos dançar uma música que fala desse momento, quando o Senhor chamou Samuel. Levanta aí do sofá com muita animação e vamos dançar. Entendeu agora? Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel,
Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, de Deus, de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. E aí, crianças? Vocês gostaram da música? Eu também, é muito legal! E então, quem aí fala com o Papai do Céu? Eu falo. Sabe quando o Papai do Céu fala conosco? Quando estamos orando. Por isso, todas as vezes quando vamos orar, tia Rebeca diz: fecha os olhinhos, fica bem quietinho para falar com o Papai do Céu. Por quê? Como podemos falar com o Papai do Céu brincando e olhando o coleguinha? Não pode. Então, todas as vezes que nós quisermos falar com o Papai do Céu, é só a gente ficar quietinho, fecha os olhinhos e conversa com ele. Ele fala comigo e ele fala com você. Deus fala com as crianças, com os bebês, com os adultos, os adolescentes, os jovens, os velhinhos. Papai do Céu fala com todos. Basta a gente querer conversar com ele. E tem outra maneira que Papai do Céu pode falar conosco. Você sabe como? Através da Bíblia. Você sabia que a Bíblia é uma carta de Deus para nós? Se nós lermos a Bíblia, se você não sabe ler, pede a mamãe ou ao papai para ler a Bíblia para você. Ela fala sobre diversas histórias e ensinamentos que Deus tem para nós. Então, agora nós vamos orar e terminar o nosso culto infantil com mais uma música e mais uma vez vamos ler juntos o nosso versículo. Feche os olhinhos e vamos conversar com o Papai do Céu e pedir para que ele fale conosco, assim como ele falou com Samuel. Papai do Céu, nós te agradecemos por este lindo dia, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra através da historinha, através da Bíblia, através das músicas que nós cantamos. Continua nos abençoando, nos ajuda a sermos obedientes e gentis, igual a Samuel foi. Que nós sejamos crianças muito felizes e com desejo de te obedecer e de te servir. Me ajuda a fazer só coisas agradáveis ao Senhor.
a obedecer aos meus pais e a ajudar o próximo. Que o Senhor fale conosco, porque nós, os teus servos, estamos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vocês perceberam que tia Rebeca falou o versículo durante a oração? Quem não percebeu, vamos junto com a gente falar esse versículo de novo. Vamos lá? Se encontra em 1 Samuel 3:10, que diz: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Mais uma vez, todo mundo junto, bem forte. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Agora você está pronto para dizer para todo mundo esse versículo e onde ele é encontrado. Pode dizer para a mamãe, para o papai, para o irmão, para o priminho, para o tio, para a titia, para a vovó, para o vovô. Sai compartilhando com todo mundo esse versículo que você aprendeu. Vamos agora cantar uma música que é de Diante do Trono e a letra dela fala: Quero ouvir a voz de Deus. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre a história de Samuel. Se quiser, deixa um comentário aqui embaixo, pede para a mamãe e para o papai escrever, que no próximo culto eu estarei lendo o seu comentário aqui conosco, tá bom? Se quiser também pode mandar uma foto para a equipe da igreja e nós vamos ficar muito felizes de ver você assistindo o nosso culto. Fique com Deus e até a próxima semana. Um grande beijo. Tchau!